De volta aqui no Política Cruzada, hoje estamos recebendo então o secretário municipal de saúde de Uberlândia, Gladstone Rodrigues da Cunha Filho. Bom, e vamos começar esse programa falando da dengue. Só este ano já são mais de 3.400 casos notificados da doença em Uberlândia. No fim do mês passado, a prefeitura confirmou a primeira morte por dengue na cidade. Vamos acompanhar na reportagem. A vítima foi uma mulher de 40 anos. Ela morava no Roosevelt, procurou a unidade de saúde do bairro no mês passado, mas não resistiu à dengue. É uma pessoa hígida, que não tinha nenhum problema grave de saúde, mostrando que realmente o vírus ele é potente, tem a sua gravidade. Ele aconteceu uma notificação no início do mês de fevereiro. A gente lembra que os casos são suspeitos de dengue, eles são notificados, é feita a coleta do sangue e esse sangue é enviado para Belo Horizonte. O estado é que faz o exame. Então, nós recebemos na terça-feira à noite a comunicado que realmente, infelizmente, o óbito havia ocorrido por dengue e o caso aconteceu no início de fevereiro. Uberlândia vive uma epidemia de dengue. É a cidade mineira com mais casos prováveis da doença. Só nesse ano já são mais de 3.400 casos notificados de dengue em Uberlândia. 922 em apenas uma semana. Uberlândia, Uberaba e Araguari estão entre as 10 cidades com maior número de casos no estado. Em Uberaba já são 804 casos e em Araguari 753. O Luizote de Freitas é o bairro da cidade com maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Só aqui foram notificados 530 casos de dengue esse ano. Na lista ainda aparecem Tocantins, Jardim Brasília, Shopping Park e Guarani. Bom, secretário, nós vimos aí então, a primeira morte foi confirmada, é uma situação crítica, situação de epidemia. E a grande pergunta é, o que a prefeitura tem feito para minimizar esses problemas, a infestação do mosquito da dengue? Olha, nós desenvolvemos ações permanentes de prevenção da doença, porque todo ano tem verão e todo ano tem surto de dengue, ou epidêmico ou simplesmente endêmico, mais suave. Tivemos a felicidade em 2017, 2018 do problema não existir, assim significativamente, não evoluiu para epidemia. Sim. Em 2019, no entanto, nós temos condições climáticas muito favoráveis. Então, esse é um primeiro fator que alterou todas as nossas ações. Choveu mais? Temperatura alta como não se vê há muitos anos em Uberlândia. Verão muito quente. Verdade. Em seguida, chuvas muito generosas, muito abundantes. E mais ainda oscilando. Chove, para, esquenta, o vento, o sol bem quente, em seguida chove de novo. Essas são as condições ideais para a proliferação do mosquito. Essas situações também influenciam, então? Não? Sim, decisivamente para que o mosquito prolifere. Em seguida, tem um outro fator novo que altera, que é um vírus, o vírus 2 circulando. A maioria da população, nos anos anteriores, ficou imunizada contra o vírus 1. A dengue tem 4 vírus. Só que hoje, a maioria das pessoas, próximo a 100%, não entraram em contato com o vírus 2. Então, a susceptibilidade da população, o nível imunológico da população é muito próximo de zero para esse novo vírus. Em seguida, aí agora vem outros fatores, quer dizer, então é multifatorial. Por que nós estamos tendo epidemia? Nós fizemos o que fizemos em 2017, em 2018, e no entanto o resultado está diferente. Isso. Está diferente por causa exatamente porque o clima foi favorável, o vírus favorável, e agora a população também baixou a guarda, né? Relaxou um pouco com os cuidados em 2017, 2018. E acabou. Acreditou-se que esse problema está superado, não é? E de repente ele volta surpreendentemente. Então agora nós temos tomado medidas de novamente mobilizar a população para colaborar, porque 95% dos focos estão dentro do domicílio, não é? E a população tem que nos ajudar. Secretário, falando ainda de dengue, nós ouvimos algumas pessoas nas ruas que também fizeram perguntas ao senhor. E tem um telespectador que fala exatamente sobre a dengue. Vamos assistir.
Eu gostaria de saber do secretário por que não houve um trabalho preventivo a respeito das larvas e do processo de prevenção do mosquito da dengue. Bom, secretário, ele quer saber se não houve trabalho preventivo. Aliás, ele afirma que não houve. Houve ou não houve? Houve a semelhança de 2017, 2018, até aprimorado o trabalho nosso em 2018, porque nós admitimos mais agentes de controle de zoonose, nós adquirimos mais viaturas, nós conseguimos trabalhar melhor o ano 2018 na prevenção da doença que viria previsto, que todo final de ano, todo verão e todo início de ano nós teremos dengue, que pode aumentar. Só que as condições climáticas foram muito favoráveis ao mosquito e um vírus novo entrou na circulação. E a população também, sob certos aspectos, não tomou todas as medidas porque não se sentia ameaçado de uma epidemia de dengue naquele momento. Existem mais casos de mortes que estão sendo investigados pela Secretaria? Até o momento tem um caso só, foi investigado e não foi a causa da morte, não foi. Já foi descartado? Ela tinha uma leucemia. Mas outros casos não estão em investigação? Até o momento, não. Não. Secretário, alguns dos nossos telespectadores também fizeram perguntas ao senhor pelo nosso Facebook, é o facebook.com/Política Cruzada. Você também pode participar conosco. E eu quero ler algumas dessas perguntas aqui. Aparece aí na tela Nayara Alves. Ela diz: olá, secretário, minha pergunta é sobre dengue. Com a epidemia que está na nossa cidade de Uberlândia e mesmo com a atuação dos agentes e do fumacê nas ruas, percebo que as pessoas não estão levando tão a sério, pois indo em qualquer UAI percebemos a quantidade de pessoas com doença. Você, como secretário, pensa em alguma medida ou campanha de conscientização para chamar mais atenção das pessoas sobre esse assunto? E eu quero aproveitar um outro telespectador aqui que também falou sobre dengue. Boa tarde, eu chamo Elias Souza Gomes. Boa tarde, fui diagnosticado com dengue em um hospital particular da cidade. O problema é que o médico que me atendeu não me colocou a mão e nem pediu um exame de dengue, de sangue. Só passou o tratamento, são mais de 7 dias e ainda estou com sintomas. Neste caso, quero saber como a Secretaria de Saúde tem um controle real dos índices de dengue no município. Todos os casos são realmente notificados? 2 telespectadores falando de dengue aqui conosco, secretário. Como é que é feito esse trabalho de notificação? Nós anotamos os casos notificados e estimamos que o dobro de casos não são notificados. Ah, sim. A gente já trabalha com essa estimativa, que nem todos os casos vão ser notificados e que quando eu tenho 5.000 casos notificados, é sinal que deve ter 10.000 casos no município. Então nós já trabalhamos desse modo. E realmente, em momento de epidemia, o médico não precisa mais pedir exame de laboratório. Basta ele ver as manchas, perguntar se tem febre. Sintomas mais evidentes. E as medidas são preventivas, é só hidratar. Então, ele não tem ainda necessidade de ter o exame de laboratório para confirmar. O diagnóstico é clínico, diante do cenário existente no município de epidemia. Não há dúvida que aquilo ali é dengue e que precisa o quê? Você falou, hidratar e antitérmico e analgésico. É só isso. E ficar de repouso, mas hidratar generosamente. Secretária, a telespectadora Nayara perguntou sobre campanha, isso vocês já têm feito, mas agora com essa confirmação de morte e os casos se agravando, a Secretaria pensa em fazer uma campanha mais incisiva, mais firme com a população? O prefeito, eu já levei o assunto ao prefeito, logo que começou na segunda quinzena de janeiro a ter os indicadores, e o prefeito fez uma reunião lá, naquela sala de reuniões lá do gabinete, chamando todas as lideranças do município, estava presente bombeiro, polícia militar, sociedade médica, associação comercial, sindicato rural, representantes das igrejas, não é? Representantes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, mobilizando do Conselho de Entidades Comunitárias, o SEC, mobilizando a sociedade de que havia chegado uma situação
epidêmica, importante, que nós teríamos que usar todos os meios de comunicação com a população e todas as forças vivas da sociedade para esclarecer e orientar a população. Tá certo. Bom, de dengue a gente já falou bastante, vamos passar para outros assuntos, porque a pasta da saúde é uma pasta que tem muitos assuntos de interesse da sociedade e muitas pessoas fizeram perguntas ao senhor, então vamos assistir mais uma pergunta. Secretário, uma pergunta. O UAI Martins, afinal, é um UAI direcionado ao atendimento da mulher ou somente gestantes? Porque algumas mulheres chegam aqui com caso recorrente, encaminhado até por outras unidades, e não são atendidas por atendimento ginecológico. É passado por um clínico médico. Uma mulher com sangramento, uma mulher com corrimento, uma mulher com problema feminino, onde deve procurar com urgência? Porque aguardar por mais de 10 dias por uma consulta fica inviável. Ok, muito obrigado pela pergunta. Secretária, à vontade. Bom, a UAI Martins é vocacionada para o atendimento prioritariamente obstétrico. O atendimento ginecológico, quando simples, pode ser atendido em outras UAIs, ou no próprio PSF, na própria Unidade Básica de Saúde. Existem condições de casos simples serem orientados lá mesmo. E lá deverá ser atendimento ginecológico também quando as outras unidades de menor complexidade não tiverem resolvido, mas a prioridade, inegavelmente, é obstetrícia. O que quer dizer que a paciente ginecológica vai esperar um pouco mais, não vai ter a urgência de atendimento habitualmente. Tá certo. Mais uma pergunta da população aqui no Política Cruzada. Secretário de Saúde, cadê a medicação para Uberlândia? A população não tem medicação. Ibuprofeno 3 meses sem na farmácia, antibiótico, cadê? Vamos todos morrer sem medicação? Muito bem, secretário. Ainda faltam medicamentos? A população está dizendo que está faltando medicamentos. Olha, são 730 itens que nós devemos adquirir. E eu dependo do fornecedor, eu dependo da indústria. Eu faço a licitação, eu compro, entrego a nota de empenho para o fornecedor, mas eventualmente a fábrica diz que está faltando matéria-prima no mercado. Aí escapa o meu controle e então eu reconheço que um ou outro item dos 730, 2 itens, 3 itens sempre vão faltar. Porque ora falta no mercado a matéria-prima, ora o fornecedor não tem para entregar, pronta entrega, há um hiato em eu comprar e ele entregar, e por mais previsão que nós façamos do consumo, eventualmente aumenta o consumo. Quer dizer, ibuprofeno, com o surto da dengue aumenta o consumo. Aqui é um anti-inflamatório. E isso eventualmente pode furar a programação da série histórica de consumo. Nem esses mais simples, secretário, porque o ibuprofeno a gente está falando de um antibiótico simples. Que não é um antibiótico, é só um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório, desculpe, um anti-inflamatório simples. Sim. Até esses têm dificuldade de matéria-prima, fornecimento? Nós tivemos dificuldade, por exemplo, com Novalgina gotas. Porque nós compramos uma quantidade grande e o laboratório só vai fabricar aquela quantidade depois, a indústria, depois que nós encomendamos. Mas ainda você vai fabricar a Novalgina gotas, ela tem que ficar 30 dias de repouso lá na fábrica, para controlar depois a concentração. Então, por mais que nós procuremos, melhorou muito, porque quando nós assumimos, 52% dos 730 itens estava zerado. Agora, a perfeição de não faltar nenhum medicamento em nenhuma unidade, em nenhum dia, nós provavelmente nunca vamos atingir. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, apontou o suposto, que foi publicado no mês passado, inclusive, apontou o suposto superfaturamento em mais de R$200 mil de recursos federais aplicados na saúde de Uberlândia, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. As irregularidades apontadas pela CGU envolvem principalmente as UPAs, unidades de pronto atendimento, que nunca funcionaram na cidade. Mas também questões de pagamentos suspeitos a fornecedores e indícios de direcionamento para que a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, continuasse na administração do Hospital Municipal de Uberlândia. A UPA Córrego do Óleo é a que mais chama a atenção. A obra foi iniciada em 2014 e tinha previsão de ser entregue em 6 meses, mas até hoje ela não passa de um esqueleto de metal. O canteiro está vazio desde dezembro de 2016, com a desistência da empresa responsável pela execução do projeto. De acordo com as fiscalizações feitas pela CGU entre março e maio do ano passado, cerca de R$200 mil foram pagos para que uma estrutura de concreto armado fosse feita aqui, na obra da UPA Córrego do Óleo, mas basta a gente olhar para perceber que isso realmente não foi executado. O valor dessa obra, da maneira como ela está, foi de R$2 milhões. Esse valor não foi devolvido e os técnicos da CGU dizem que duvidam muito que essa obra se transforme em uma UPA de verdade. Na UPA Novo Mundo, mais uma suspeita de superfaturamento, dessa vez de R$46 mil. Aqui a irregularidade foi no tipo de forro especificado para a obra e piso a menos do que foi cobrado. Um aditivo para além do teto estabelecido por lei, de 25%, também foi pedido pela construtora, mas negado pela prefeitura. Com 75% da obra entregue, a UPA está oficialmente parada desde o fim de 2016. Já na UPA Pacaembu, um aditivo no orçamento acima do teto foi permitido. O valor extra pago chega à casa dos R$453 mil. A obra foi entregue com 94,5% do projeto executado em agosto de 2016, depois de 8 prorrogações. Mas vários problemas nessa execução também foram apontados. Hoje, quase 3 anos depois das paralisações, tanto aqui quanto no Novo Mundo, as estruturas apresentam muita deterioração. Aqui no Hospital Municipal, o grande problema encontrado pela CGU foi uma chamada pública para a gestão da unidade de saúde de 2017. Nessa chamada pública, segundo os técnicos da CGU, não houve o dimensionamento preciso do valor desse trabalho. Dessa maneira, a SPDM, que está à frente do hospital desde 2010, sairia ganhando, teria alguma vantagem em relação a possíveis concorrentes. O orçamento de 2018 para o Hospital Municipal foi de R$114 milhões. O mesmo tipo de problema teria acontecido em 2014, dessa vez entre o município e a entidade Missão Sal da Terra, com relação à gestão das UAIs do setor sul da cidade. Outro problema relatado pela controladoria foi a contratação de 3 fornecedores, 3 empresas, ainda no ano de 2017. Um dos problemas nessas contratações, por exemplo, foi que uma dessas empresas tinha como sócio um servidor não efetivo da prefeitura e isso a legislação não permite. Outro problema foi que, em 2 endereços de 2 empresas em que os fiscais da CGU foram, não estavam as empresas e eram os endereços fornecidos para a prefeitura dessas firmas. Somando tudo o que a prefeitura gastou com esses 3 fornecedores, o montante chega a R$406 mil. Bom, secretário, essas UPAs que começaram a ser feitas na gestão passada, mais uma vez envolvidas aí em uma polêmica. Como é que o senhor recebeu essa informação do relatório da CGU? O que a secretaria fez depois dessa notícia? Ora, o relatório da CGU é de abril, maio de 2018. Nós já respondemos esse relatório para a própria CGU e agora que está vindo a público o relatório da CGU. Quer dizer, as UPAs foram construídas na administração passada e os questionamentos se referem a licitações e pagamentos da administração anterior e, eventualmente, imperfeições na execução do projeto e no pagamento depois, na fiscalização da obra. Ao fazer as medições, foi medido que foi feito isso e depois a CGU não concorda com aquela medição. Ou o tipo de material que foi utilizado. Ou o tipo de material.
Então, quanto à UPA, está esclarecido. Mas o senhor concorda com os dados que foram apontados pelo relatório? A Secretaria Sim, concorda? A Secretaria concorda. A Secretaria também acredita que houve esse superfaturamento? É provável que tenha havido imperfeição, falha na execução do processo, que é possível interpretar como uma falha, um erro e que foi pagado, que se pagou a maior. A gente concorda que pagou a maior comparado com a medição existente. E fomos explicar, a CGU aceitou parcialmente a explicação, porque agora já tem a resposta da CGU às nossas justificativas. Já está noutra fase agora de que aceitou boa parte das explicações e que outra explicação ele está pedindo mais dados. Enfim, a Prefeitura instala processo administrativo habitualmente para apurar tudo isso, seja da administração anterior, seja na nossa administração. Imperfeição de licitação pode acontecer. Secretário, agora voltando a falar dessas UPAs, sobretudo a do Pacaembu, né? Sim. Porque essa tá, se a gente vê na imagem, o prédio já estava bem estruturado e tudo mais. A que pese por muitas vezes o senhor e o próprio prefeito Adelmo Leão foram à imprensa dizer que a unidade não tinha todas as questões específicas para funcionar ali, uma unidade de pronto atendimento, mas será que nesses 3 anos esse prédio não poderia ter sido utilizado para outra coisa, que fosse uma unidade básica de saúde, mas um prédio quando fica parado do jeito que está, com o tempo, todos nós sabemos que ele vai só deteriorando. Por que não se fez uso desse prédio para uma outra atividade? Veja bem, esse é um problema que eu dediquei boa parte da minha atenção. Conseguimos um relatório logo em março de 2017 com 25 itens que deveriam ser ajustados na parte física do prédio. A construção em drywall, nós teríamos que trocar todo o telhado. Enfim, tem 12 dos 25 itens são críticos e o custo era 2.500.000 para arrumar o prédio, como ele lá está, colocar em funcionamento. Mas isso para funcionar uma UPA? Para funcionar uma UPA. E se fosse para a gente colocar uma outra coisa lá, uma UBS, vamos supor? Essa possibilidade só apareceu recentemente quando o Ministério da Saúde, que esse problema não é só aqui de Uberlândia, esse problema tem 500 UPAs no país construídas e sem funcionar. Então agora, em novembro, ele editou uma portaria de que pode ser, sem ser desvio de finalidade, pode ser outra unidade de saúde de custo operacional mais baixo, porque a UPA é 24 horas, o custo operacional é muito alto. Sim. Um ambulatório é só 8 horas por dia, o custo operacional é mais baixo. Porém, agora ainda sobra, então isso só apareceu recentemente. Entendi. E a nossa prioridade, com as dificuldades financeiras existentes, definida pelo prefeito Adelmo Leão, era primeiro pagar salário em dia. Você lembra? Para nós pagarmos salário atrasado, dezembro, 13º, nós demoramos 1 ano para pagar o salário atrasado. Com um grande esforço, o prefeito Adelmo Leão conseguiu manter no período dele o salário em dia. Em seguida, era abastecer a rede de medicamentos e material hospitalar, não deixar faltar as tiras lá do diabético, não deixar faltar insulina, não deixar faltar luva, agulha, seringa e tal. Então, não sobra dinheiro para investimento. Esse aqui é o problema. Primeiro é pessoal. Segundo é abastecer a rede, garantir o medicamento para a população. E o terceiro item, investimento. Você fala, não sobrou. Agora é que alguns pequenos investimentos vêm sendo feitos à custa de emenda parlamentar do próprio prefeito Adelmo Leão, quando ainda deputado, de outros deputados que aportaram alguns recursos. Então, o desafio agora é que surgiu a possibilidade do prédio ser usado para outra unidade. Mas mesmo assim tem obra para ser feita lá. Porque o prédio já deteriorou também, sim, claro, e precisa decidir qual unidade. E não é uma nova unidade, porque eu não tenho recurso para ampliar unidades.
Eu tenho que transferir uma unidade já existente para lá. Entendi. Porque tem a estrutura de pessoal também. Porque aí a despesa de pessoal, que é 70% da despesa, já não aumenta. Não aumenta. Então, nós estamos estudando... Mas essa hipótese está sendo estudada. A hipótese é transferir o Centro Especializado de Reabilitação, para lá, que é uma estrutura horizontal, onde a enfermaria pode ser um pátio, onde você monta os equipamentos para fazer fisioterapia, enfim... Tudo leva a crer que será em reabilitação e ambulatório. Porém, estamos agora na fase de saber o custo da adaptação do prédio para essa finalidade. Não tem esse levantamento ainda? Ainda não. Está sendo feito agora. Tá, só para a gente fechar o assunto CGU, o relatório também apontou uma espécie de favorecimento que a prefeitura teria feito à empresa, aliás, à Sociedade Paulista de Medicina, a SPDM, para continuar administrando o Hospital Municipal de Uberlândia, para voltar a administrar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, isso nós não concordamos e explicamos lá, porque a licitação foi feita não em técnica e preço. O preço nós já sabíamos, porque o hospital já tem um custo desde 2011, quando ele entrou em operação, até 2017. Então, aí agora a licitação foi feita, a SPDM ganhou, mas com o projeto técnico. A licitação foi só técnica, não foi técnica e preço. E, ao que me parece, ele alega que a outra que quisesse participar não saberia o preço ou não ganharia no preço. Você fala, não, isso foi explicado na nossa resposta, que foi só técnica. Quer dizer, o preço, nós iríamos pagar 114 milhões. Mas, de certa forma, a outra também poderia se sentir prejudicada, uma vez que a SPDM foi a primeira que já administrou o hospital. Então, ela tinha toda uma expertise ali de saber, inclusive do ponto de vista técnico, de saber o que precisaria para atender ao hospital. O senhor não acha que isso também é um fator que poderia favorecer a SPDM? Olha... Poderia favorecer, dado o conhecimento, e ela já está lá instalada. Porém, a gente fez publicidade ampla, conforme a legislação, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, em todos os veículos, na internet e tal. As outras, não é um fenômeno isolado de Uberlândia, não. Quando tem uma organização social implantada já no hospital, as outras organizações sociais existentes acham difícil deslocá-la daquele hospital. Precisa ter uma condição muito própria para atrair outras organizações sociais. Elas já estão instaladas em outros hospitais, é difícil tirá-las de lá. Por outro lado, ela entende também que a outra que está, onde está indo bem a parceria, o hospital está bem administrado, não tem reclamação. O hospital, a população aprova o atendimento. Então, a administração daquele momento, a nossa administração, está satisfeita com o desempenho da OS. As outras OS também falam, olha, vai ser difícil competir lá na licitação no projeto técnico, porque está tudo tão satisfeito, tudo tão ajustado. O que a gente vai apresentar de diferente nesse projeto para ganhar a licitação? Então, isso não é um fenômeno isolado daqui, não. Esse é um fenômeno geral entre as próprias organizações sociais que administram, que têm experiência em administração hospitalar. Tá certo. Secretário, vamos falar de mais um assunto, porque no dia 26 de fevereiro, o prefeito Adelmo Leão assinou um decreto criando um novo programa aqui da saúde pública da cidade, exatamente no intuito de diminuir as filas de exames e cirurgias. Vamos assistir a reportagem e entender como funciona esse programa. Já são 3 anos aguardando uma cirurgia. Meus olhos lagrimejam muito, estou aguardando já há muito tempo, né? E espero que vai sair. Agora, eu gostaria que saísse mais rápido, porque já estou cansado de esperar, né? Seu Antônio também está na fila de saúde. Há 3 meses ele espera por um exame de endoscopia. Faz muito tempo que sente uma forte dor no estômago,
mas ainda não sabe o diagnóstico correto. Precisa do exame, porque já na idade que a gente está, né, e sofrer com dor não dá, né? E corre o risco de complicar, né? Agora, a Prefeitura diz que quer diminuir a fila de exames e cirurgias. O prefeito e autoridades de saúde do município se reuniram para o lançamento de um novo programa. Foi assinado um decreto que autoriza hospitais e clínicas particulares da cidade a compensar eventuais dívidas que elas têm com o município em cirurgias e exames. Eu os convidei para uma parceria. No momento desse, nós todos devemos ser parceiros do povo. Os hospitais que entenderem que possa assinar esse convênio com o município vai nos ajudar e muito, principalmente a população de baixa renda. No momento de crise tem uma palavra que escreve assim, crie, ache um caminho. Nós estamos buscando um caminho. Após um levantamento, o município descobriu que a dívida desses hospitais e clínicas hoje gira em torno de 25 milhões de reais. São débitos de IPTU, ISS e taxas. O governo municipal vai fazer uma chamada pública nos próximos dias e as empresas poderão aderir à proposta. Com a adesão das clínicas e hospitais, a expectativa do município é reduzir a quantidade de pessoas que estão aguardando por uma cirurgia, principalmente de vesícula e hérnia, que são classificadas como prioridade. 71 mil pessoas aguardando uma ultrassonografia, secretário. Que fila é essa? É muito grande. Mas, bom, a gente viu aí o projeto, o decreto já foi publicado, mas para funcionar depende da aceitação dos hospitais e clínicas que têm débitos com o município. Foi publicado no final do mês passado. Como é que está isso? Algum hospital já manifestou interesse em participar do programa? Esta semana eu recebi o primeiro hospital, o Madrecor, que começou um diálogo de saber os detalhes, como é que seria. Quer dizer, as cirurgias que nós temos preferência seria a colecistectomia, a cirurgia de vesícula e a hérnia. E ele foi se inteirar aqui como que seria lá o funcionamento entre o hospital e a própria Secretaria de Saúde, os aspectos ali, os detalhes de como enviar os pacientes, mas ao mesmo tempo se informar melhor da remuneração, de quanto seria deduzido. Por outro lado, o secretário de Finanças, eles também procuraram o secretário de Finanças para ver os aspectos financeiros disso. Quer dizer, eu fico com o aspecto técnico da saúde e o secretário de Finanças, porque há um débito, mas incide juros sobre esse débito. Então, é necessário que a prestação de serviço para amortizar a dívida seja superior aos juros e que não haja novo aumento da dívida. Então, foi um início de diálogo essa semana, é o primeiro, o Madrecor, que está interessado, e vamos ver como evolui. Até o momento não fui procurado por outros hospitais. Agora, secretário, a gente vê, eu penso que deve ser uma dificuldade também da Prefeitura, considerando que esses procedimentos vocês vão pagar o valor da tabela SUS, é isso? Nós estudamos lá legalmente, junto à Procuradoria-Geral do município, e o município só pode remunerar na legislação, na tabela SUS. Agora, uma queixa grande dos hospitais e clínicas é exatamente essa tabela, que ela é completamente defasada, com o valor lá embaixo. Será que os hospitais vão mesmo se interessar em participar desse programa, vocês pagando, ainda que seja uma compensação de débitos, mas por um valor tão pequeno? Qual que seria a alternativa a isso? Tem alguma coisa que a Prefeitura pode fazer dentro da lei, não à margem da lei? Dentro da lei, nós, no momento, primeiro nós temos limitação financeira, nós não temos condição de remunerar adicionalmente, financeiramente. Mas eu pedi para analisar o aspecto legal, porque se vier a ter uma melhoria financeira, esse é um obstáculo. Realmente os hospitais locais, as clínicas locais, na sua grande maioria, dizem que o custo operacional que eles têm inviabiliza trabalhar na tabela SUS. Quer dizer, ele estaria levando prejuízo, estaria amortizando parte da dívida, mas tendo prejuízo. Tendo prejuízo. Então, esse eu não sei como vai evoluir.
Tivemos o primeiro contato com o primeiro hospital e estamos desejosos de encontrar um caminho. O fato é que eu não posso usar recurso próprio para pagar um adicional que superaria esse obstáculo. Vai caber ao hospital também analisar os procedimentos da tabela SUS que são melhor remunerados para ver se consegue ter uma viabilidade econômica. E que se coincidir com a nossa demanda, aí então a gente encontrou um caminho. A gente vê, a ideia é uma ideia louvável, mas do ponto de vista prático tem muitos obstáculos aí para ela funcionar. De nada vai adiantar se o hospital não quiser, se essa tabela não fizer alguma coisa que seja mais atrativo, então os 71 mil ultrassons vão continuar aguardando. A nossa expectativa é de que nós vamos, juntos com os hospitais, encontrar uma solução. Porque a dívida deles também é gigantesca. Sim. E eles também, penso eu, que querem ficar livres. É verdade. Bom, secretário, a gente tem mais perguntas aqui que os nossos telespectadores fizeram ao senhor. Então, eu quero convidar o senhor para assistir a mais uma dessa pergunta. Secretário, gostaria de perguntar ao senhor por que o cidadão fica, às vezes, a manhã inteira ou o dia todo no UAI para ser atendido, e quando ele é atendido, que ele pega o resultado do exame ou coisa parecida, o médico sequer nem olha para o exame dele para poder diagnosticar da forma mais precisa. Parece que o descaso é muito grande. Eu acho que isso deveria ter uma fiscalização maior por parte de vocês. Secretária, existe algum controle da Secretaria de Saúde naquilo que está acontecendo exatamente lá dentro do consultório das UAIs? Olha, nós temos um monitoramento de qual é a média de atendimento e durante quanto tempo o paciente permanece em média dentro da UAI. Quer dizer, no momento que ele chega no pronto atendimento, ele é identificado, em seguida ele entra para o consultório, quanto tempo ele esperou? Entrou para o consultório, quanto tempo durou a consulta? Aí ele sai com um pedido de exame, aí ele vai colher o material, aí o laboratório, check-up, vai fazer o exame, aí o exame chega ao resultado, aí ele volta ao médico para ver o resultado e o médico vai interpretar o resultado e vai receitar, e finalmente ele sai da unidade. O nosso monitoramento, nos casos, mostra que é em torno de 4 horas em média. Quer dizer, tem demora na sala de espera, tem demora do laboratório dar o resultado, tem demora do médico atender a primeira vez, tem demora do médico atender a segunda vez para interpretar o resultado. Em média, isso é 4 horas. Nós começamos um trabalho para baixar esse tempo, porque esse processo todo, né, com 500 pessoas que chegam no pronto atendimento por 24 horas, sim, convenhamos que é difícil analisar isso. Eu estou falando em termos médios, porque então vai ter gente que ficou 8 horas, vai ter gente que ficou 10 horas e vai ter gente que ficou só 1 hora. Então, dependendo do que aconteceu, o exame não foi necessário ou foi rápido, um exame simples e tal. Nós conseguimos trabalhar já na UAI Tiberi, melhorando esses processos, e na UAI Tiberi nós fizemos um piloto junto com a SPDM e conseguimos baixar isso para 2 horas e meia já. E estamos agora querendo estender isso para as outras UAIs à medida que adquirimos experiência, onde seria a falha, onde seria isso e tal, as soluções implantadas lá. Porque isso depende de ter o funcionário na hora certa, no lugar certo, de ter a sala de espera adequada, ter o momento da coleta do material, funcionário do laboratório com presteza atender. Temos trabalhado junto ao laboratório check-up para agilizar esses resultados. Acredito que nós estamos monitorando e estamos tentando agilizar o processo.
Tá certo, secretário. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Política Cruzada. Eu é quem agradeço a oportunidade de esclarecer a população e pedir que ela nos ajude para combater a dengue. Né? Tantos assuntos. Muito obrigado, um bom dia, boa semana para o senhor. Muito obrigado, tudo de bom. E para você, muito obrigado, telespectador que ficou conosco nesta manhã de domingo. Domingo que vem a gente volta aqui no Política Cruzada. Uma boa semana, bom domingo. Até semana que vem.